Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver agora. Cenário do mercado do boi gordo foi de firmeza nos preços, agora de referência. Conab divulga o 7º levantamento da safra brasileira de grãos. Mercado do sebo ficou estável nos últimos dias. A pecuarista Cláudia Duval vai falar sobre profissionalização do setor produtivo de carne bovina. Custo de produção do frango continua em franca redução. Presidente da SGPA fala sobre o mercado pecuário. O agronegócio está começando. Apesar de poucas movimentações na abertura, agora na última segunda-feira, dia 17, o cenário do mercado do boi gordo foi de firmeza nos preços de referências. Em linhas gerais, a retenção de boiadas por parte dos pecuaristas, ela causa, vamos dizer assim, uma diminuição na oferta de animais e o encurtamento de escalas na maioria das praças pesquisadas. E com esta dificuldade de aquisição de boiadas, as referências ganham fôlego e já ocorrem pagamentos acima da referência em alguns casos. Em São Paulo, por exemplo, o preço da arroba do boi gordo ficou cotado em R$ 137,00 à vista, livre de fundo rural. A baixa oferta de boiadas também surtiu impacto no mercado atacadista de carne bovina com osso. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, apresentou agora o 7º levantamento da safra brasileira de grãos. E a produção total foi estimada em 227 milhões de toneladas em 2016-2017, frente aos 222 milhões de toneladas estimadas anteriormente para a temporada atual. Em relação à safra passada, 2015-2016, quando foram colhidas 186 milhões de toneladas, a produção deverá ser 22% maior agora, o equivalente a 41 milhões de toneladas a mais. Soja e milho deverão puxar este crescimento na produção. E no caso da soja estão previstas 110 milhões de toneladas, um incremento de 15% em relação ao colhido anteriormente. Além do aumento de 1,4% na área semeada, a produtividade média deverá ser de quase 14% maior. É uma melhor que a safra atual em relação a 2015 e 2016, quando as condições climáticas adversas, elas prejudicaram os rendimentos das lavouras. Para o milho, estão previstas 91 milhões de toneladas, considerando a primeira e segunda safras. As áreas semeadas aumentaram 3,7% na safra de verão e 9% na segunda safra, na comparação com o ciclo passado. E com relação à produtividade, são esperadas na casa de 89 sacas de milho por hectare na segunda safra, 38% a mais que as 64 sacas por hectare na safra passada. A maior disponibilidade de soja e milho pressiona para baixo os preços destas commodities no mercado brasileiro. Após as desvalorizações observadas nas últimas semanas, o mercado do sebo ele ficou estável nos últimos dias. O aumento da oferta da soja em decorrência da produção, recorde do grão da safra atual e também, consequentemente, dos subprodutos, que são farelo e óleo de soja. E isso exerce pressão de queda no mercado do sebo, que é utilizado para fazer biodiesel. No Brasil Central, a gordura animal está cotada em R$ 2,00 o quilo. Frente ao início do ano, houve uma desvalorização de 23%. Lá no Rio Grande do Sul, o sebo está cotado em R$ 2,10 o quilo. E apesar da cotação estável nos últimos dias, o viés do mercado se mantém em baixa. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, nós teremos hoje tempo parcialmente nublado, sol entre poucas nuvens. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. São Miguel do Araguaia, 34 a máxima e 21 a mínima. Minasul, 32 a máxima e 20 a mínima. Posse, 31 a máxima e 20 a mínima. Aruanã, 35 a máxima e 20 a mínima. Cabeceiras, 28 a máxima e 16 a mínima. Itaberaí, 32 a máxima e 18 a mínima.
Cristalina, 26 a máxima e 16 a mínima. Mineiros, 33 a máxima e 18 a mínima. E Rio Verde, 31 a máxima e 18 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo você vai ver que a pecuarista Cláudia Duval vai falar sobre economia e profissionalização do setor produtivo de carne bovina. Custo de produção do frango continua em franca redução. E o presidente da SGPA fala sobre mercado pecuário. Nós voltamos já. Durante a Expopec, que aconteceu lá em Porangatu, eu conversei com uma pecuarista que deu uma aula de conhecimento sobre pecuária e ela afirmou que a pecuária é lucrativa. Confira. Na verdade, o que eu penso da pecuária hoje é que ela está começando a perceber que precisa evoluir. Isso eu estou falando em linhas gerais. A gente tem muita gente já fazendo muita coisa adiantada, já no topo, trazendo vários exemplos para a gente, inclusive dentro desses congressos, dessas exposições, dessas feiras, né, e mostrando aonde ela pode chegar. E isso é um processo contínuo. Daqui a pouco ela vai estar mais avançada, ela vai estar num lugar acima do que está hoje. Então, o que a gente precisa é procurar acompanhar isso e dentro da realidade que temos, cada um procurar estar começando a se adequar a essas novas tecnologias, partindo daquilo que é o principal, partindo daquilo que é o básico, porque eu tenho que considerar onde estou e determinar onde eu posso chegar com o que eu tenho hoje, com o que eu tenho de caixa hoje, com o que eu tenho de projeto hoje. Então, eu penso que é por aí, é você estar de olho no futuro, acompanhando as inovações, acompanhando as palestras e estar adequando passo a passo essas tecnologias, agregando essas tecnologias à sua fazenda, à sua empresa. Eu acredito, vejo a pecuária como lucrativa, eu só vejo que a pecuária que nós temos no Brasil hoje, em linhas gerais, de novo, ela é uma pecuária que está ainda muito atrasada por uma falta de abertura do pecuarista em estar assimilando essas tecnologias. Então, assim, uma vez que você se profissionaliza, que você busca assistência técnica daquilo que você não domina, para que você possa estar aprimorando o seu processo de gestão, eu acho que ela vai sim se tornar lucrativa, mas é um processo. Ninguém faz isso também do dia para a noite, de um ano para o outro. Você pode melhorar de um ano para o outro à medida que você caminha. A cada exposição, a cada congresso, estão sendo abordados temas diferentes, com visões diferentes por parte dos palestrantes, né? Então, assim, isso vai abrindo a sua mente para aquilo que, de repente, é o mais adequado, para aquilo que está falando mais a sua linguagem, para aquilo que se adequa mais à sua realidade, realmente, ao seu tipo de manejo, de um modo geral. Então, assim, em São Paulo eu descobri coisas que aqui em Goiânia, conversando, por exemplo, com vários profissionais da área, por exemplo, de agronomia, porque foi num congresso de pastagem, não era feito aqui. Eu tinha consultado 3 agrônomos, né? E eles já estavam lá na frente fazendo a coisa um pouco diferente. Então, assim, o mínimo do mínimo que eu tenho conseguido implantar na fazenda, eu já comecei a fazer diferente com base nessa orientação de São Paulo. Então, eu acho que vale a pena, sim. A gente tem que valorizar muito o que tem aqui dentro, até porque tem crescido muito a oferta, né, de palestras, de um modo geral, né, de técnicos aqui nos ofertando todo esse conhecimento. Mas a gente também deve sair, porque tem muita coisa que chega por São Paulo, que começa lá pelo Sul, pelo Sudeste. Então, se você também quer estar acompanhando um pouco a coisa mais à frente, é bom de vez em quando dar uma visitada fora também, né? E estar aprendendo com esses caras que já estão mais adiantados nas pesquisas e tudo mais. Mas a gente tem tido aqui dentro também muitas opções assim, para estarmos realmente nos esclarecendo, nos atualizando, né, para fazer o melhor. Se a gente conseguisse fazer um pouquinho desse dever de casa do que a gente tem acesso por aqui mesmo, já seria uma grande mudança na fazenda. Para mim, o maior gargalo hoje chama-se capacidade de investimento.
Mão de obra, um pouco. A gente tem também uma mão de obra muito limitada, desqualificada, e não é fácil você treinar essas pessoas, e muitas vezes você faz isso, como eu já fiz com vários funcionários, e depois eles saem da fazenda e você tem que começar do zero. Então, assim, não que não deva treinar, eu acho que você tem que fazer esse processo mesmo correndo o risco de perdê-lo, mas isso também gera custo, gera tempo, você está tirando o funcionário da lida dele, você está pegando o seu tempo que poderia estar sendo dedicado a uma outra coisa para acompanhar esse treinamento. Então, assim, mas eu ainda acredito que você investindo em treinamento dos funcionários, você tem como melhorar essa prestação de serviço dentro da fazenda, né? Bom, e depois do intervalo você vai ver que o custo de produção do frango continua em franca redução. O presidente da SGPA fala sobre o mercado pecuário. Nós voltamos já. O levantamento mensal da Embrapa Suínos e Aves, que é relativo ao mês de março agora passado, apenas confirmou que os produtores já vêm experimentando no dia a dia. Esses dados mostraram que o custo de produção do frango continua em franca redução, retrocedendo nos 3 primeiros meses do ano a uma média de pouco mais de 3,6% ao mês. O custo levantado para o mês de março ficou em R$ 2,42 o quilo do frango. Esse valor que representou uma redução de quase 13% sobre o mês de março do ano passado e corresponde ao menor custo dos últimos 19 meses. A média registrada do primeiro trimestre de 2017, de R$ 2,52 o quilo, ficou quase 11% abaixo dos R$ 2,83 do mesmo trimestre do ano passado. Mas em comparação ao mesmo trimestre de 2014, quando o quilo do frango foi a R$ 2,11, o custo atual ainda é quase 20% superior, enquanto o frango vivo, que tem como base o interior do estado de São Paulo, ele registrou uma variação de não mais de 9% nesse mesmo período. E agora eu vou conversar com Tasso Jaime. O senhor Tasso, ele é presidente da SGPA, Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura, e também é pecuarista. Tasso Jaime, bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Eu fico muito feliz com a sua presença aqui e eu tenho certeza que nós vamos ter uma boa conversa sobre pecuária de corte. Vamos lá. O senhor é pecuarista, já é uma pessoa experiente, está por dentro aí do mercado. Como é que o senhor está vendo essa situação hoje da pecuária de corte com a entrada do Fundo Rural, que não estava nos planos de muita gente, mas era uma coisa, era uma bomba de efeito retardado que a qualquer hora podia explodir. E explodiu. E agora? Bom dia, boa tarde, Toninho, amigos da TV Serra Dourada. O Fundo Rural é um problema que eu acho que ele está sendo comentado com uma dimensão maior do que a realidade. É verdade. Os produtores rurais que trabalham no agronegócio, o pecuarista, o produtor de grãos, tiveram aí, ao longo desses últimos anos, uma invasão de liminares para que não pagassem esse tributo para o governo. Mas isso é uma preocupação apenas praticamente daqueles que entraram com a liminar. Nós tivemos uma reunião na Federação da Agricultura recentemente e lá foi muito bem debatida essa questão de que o responsável é a empresa que compra, o produtor de grãos, por exemplo, aquele produtor que produziu a sua soja, vendeu para as trades, ele não é responsável por esse Fundo Rural. O Fundo Rural é a empresa que compra. E da mesma forma, o pecuarista, aquele que produziu o seu boi gordo, a sua vaca e comercializou com frigorífico, esse também ele está livre dessa cobrança, haja visto que o comprador, que no caso é o frigorífico, é que seria o responsável. E a partir do momento que o comprador não efetuou o desconto, essa responsabilidade isenta o produtor rural.
Isso é um problema apenas daqueles que entraram com o pedido de liminar para que não fizessem o depósito, o desconto na sua venda. De maneira geral, já tinha muita gente que estava recolhendo, né? Vinha recolhendo, depositando em juízo, né? Aquele que entrou com a liminar e fez o depósito em juízo, esse está com a sua vida organizada. Tranquila. Agora, aquele que entrou com a liminar e não teve o valor descontado e também não fez um depósito em juízo, esse provavelmente ele vai ter que devolver esse valor ao governo. Porque isso era uma questão de tempo, qualquer hora ela podia voltar, né? Quer dizer, na verdade ela nunca saiu, né? O Fundo Rural nunca deixou de existir, sempre existiu. E nós vivenciamos hoje um problema que o governo federal tem uma necessidade muito grande hoje de fazer caixa. E ele vendo aquele caminhão de dinheiro depositado em juízo, aquele valor imenso que ele viu que seria um atenuante nas suas necessidades, ele entrou com esse pedido e nós, produtores, perdemos lá em Brasília e agora nós temos que nos defender e ver o que pode ser feito aí nessa questão do Fundo Rural. Seu Tasso, vamos para um intervalo comercial e depois a gente continua falando sobre esse tema e vamos falar também sobre a Feira Agropecuária do Estado de Goiás, que já está pertinho de acontecer. É um minutinho só, a gente volta já. Eu estou de volta conversando com o Tasso Jaime. O Tasso, ele é presidente da SIGPA, Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura, e também é pecuarista. Senhor Tasso Jaime, o senhor como pecuarista, situação do boi gordo hoje, como é que o senhor está vendo a situação do boi gordo, o preço da arroba do boi? Olha, Toninho, mercado de maneira geral. Nós tivemos aí, há uns 30 dias atrás, aquela operação desastrosa, carne fraca, que a Polícia Federal envolveu aí 1.100 homens e hoje não se chegam a nenhuma conclusão. Nós tivemos aí uma penalidade nos frigoríficos de bovinos, porque aquele problema todo foi causado em frigoríficos que comercializavam a carne de aves e carne suína. E o pecuarista, que é aquele que levanta de madrugada, aquela pessoa determinada que produz uma carne de qualidade, a melhor carne que nós temos hoje no mundo é a carne brasileira, nós tivemos aí esse custo jogado nas nossas costas. Nós não devemos nada referente a essa operação e com esse cartel de frigoríficos que nós temos hoje no estado de Goiás e no Brasil, eles aproveitaram para jogar o mercado para baixo. E jogaram. E jogaram o mercado para baixo, não só na pecuária. A soja, pessoas que conseguiram vender soja a 80, hoje estão vendendo 50, a 50, 52 reais. O boi, a vaca, há poucos dias era R$ 145, hoje nós já temos notícia aí de vaca de 113. E lá no açougue, a dona de casa, o pai de família não consegue pagar abaixo do preço que ele vinha pagando quando o mercado era firme. Então nós estamos aí pagando uma conta que nós não devemos. Isso não criamos e infelizmente foi jogado nas nossas costas. E está difícil de sair agora, né? Não, mas eu acredito que nós estamos aí chegando no final do ciclo das águas e a oferta de boi de pasto está chegando ao fim e os frigoríficos não terão mais essa oportunidade de pisar nas costas, pisar no pescoço do produtor. Hoje existe já uma união desses produtores no sentido de dificultar um pouco a oferta e eu acho que o mercado agora já está começando a querer voltar ao normal. Mas o grande problema também, que voltar ao normal, ele vai voltar tranquilamente. Quando estourou o problema da carne fraca, muita gente nos procura, falamos e tal, eu falei o seguinte, de 30 a 60 dias, espera que a coisa vai se acomodar. Mas nesse prazo, nesse período, o prejuízo é grande demais. O prejuízo é enorme, porque não tem como a gente segurar um boi gordo no pasto. Não tem que falar, fica tranquilo, não emagrece não. Quer dizer, você tem que manter, ou você vende, ou ele vai emagrecer. Sem dúvida. Então, esse prejuízo nesse período aí de 30, 45 dias foi muito grande para o produtor.
Muito grande e, como eu já disse, é uma conta que nós estamos pagando e que nós não fizemos. E esses 60 dias, isso às vezes cria um buraco no fluxo financeiro do produtor rural, que possivelmente ele terá o ano todo para equacionar novamente essa dívida. Bom, agora vamos mudar um pouquinho. Vamos falar sobre Feira Agropecuária. Está vindo aí mais um evento, né? Como é que está a preparação? O corre-corre? Nós estamos aí já a pleno vapor para que aconteça a exposição, a 72ª Exposição Agropecuária do Estado de Goiás. E nós estamos também comemorando, junto com essa exposição, o aniversário de 75 anos da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura. É uma entidade que, por lá, passaram homens de respeito, homens que marcaram sua época no agronegócio no estado de Goiás. Bom. E nós estamos resgatando aquela festa que eu conheci nos meus tempos de criança, que você também, e para fazer tudo aquilo que existia na exposição agropecuária, nós iremos implantar novamente nessa comemoração dos 75 anos. Ela vai ser agora em maio, né? Nós começamos a festa no dia 19 de maio e finalizamos no dia 28. Comprida, hein? Não, esse ano é uma festa que ela vai ser praticamente a metade do que foi o ano passado. É, né? No passado foi uma festa de 21 dias e esse ano é uma festa de 9 a 10 dias, de 19 a 28, mas com muitas atividades e nós teremos um público talvez superior aos 21 dias de festa do ano passado. Tá ok. Eu conversei com Tasso Jaime, presidente da SGPA, Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura, e também pecuarista. Tasso, eu deixo aqui as portas do nosso programa aberto para a SGPA, para o que você desejar aqui. E muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, é um prazer aqui mais uma vez estar falando com você, Toninho. Muito obrigado, um abraço a todos. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem. Não há razão para termos medo das sombras. Apenas indicam que em algum lugar próximo brilha a luz. Um grande abraço, bom dia e até o próximo programa. TV Serra Dourada Goiânia. Domingo Frutos da Terra. A música da gente, a nossa cozinha e humor. Frutos da Terra, domingo às 10 da manhã. A seguir, Primeiro Impacto Sequência.